Alô a todos e todas. Começamos mais um GAT-Papo, o programa de entrevista do Grupo de Acompanhamento de Temas Estratégicos GAT do Instituto Lula. Mensalmente recebemos nesse espaço convidados para tratar de temas estratégicos que estão diretamente relacionados aos propósitos de atuação do Instituto e que contribuam para a solução de problemas relativos ao desenvolvimento nacional, à soberania, redução das desigualdades, ao avanço social, político, econômico e ambiental do Brasil. Eu sou Jorge Abraão de Castro, doutor em Economia e membro do GAT, e vou mediar a atividade de hoje, que terá como tema o Complexo Econômico Industrial da Saúde, o SEIS, que é um dos elementos centrais e estruturantes da nova política de desenvolvimento para o país, para uma nova política de desenvolvimento para o país. O nosso convidado de hoje é Carlos Grabois Gadelha, doutor em Economia pelo UFRJ e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Complexo Econômico Industrial e Inovação de Saúde, o GIS, Fiocruz. Carlos Gadelha, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Para nos auxiliar no debate, receberemos as pesquisadoras Ana Paula Guindolin, economista e mestranda em Teoria Econômica na Universidade de Campinas, e Flávia Vinhais Santos, doutora em Economia pela UFRJ, técnica do IBGE, presidente do Corecon, Rio de Janeiro. Para começarmos a nossa atividade, Gadelha, vou formular 3 questões para desencadear a nossa conversa sobre o tema de hoje. A primeira é: o que é o SEIS, Complexo Industrial da Saúde? A segunda, qual a sua situação atual, como ele se encontra no momento? E a terceira é: qual a importância desse sistema para o futuro do país? Portanto, passo a palavra para você. Bom, primeiro é um enorme prazer estar aqui com vocês e poder dialogar, e a ideia também que essa construção, uma construção viva, né? A gente tem avançado na conceituação, ela se inicia há 20 anos na Fiocruz, numa junção de uma visão de economia política com pensamento sanitário, né? E naquela época era muito estranho um economista estar na Fiocruz, estar pensando como é que se enfrenta as pandemias, epidemias, como é que se dá acesso à saúde, quase que era um tema exógeno a quem pensava desenvolvimento, né? E toda a minha tradição foi pensar desenvolvimento. E hoje eu acho que está absolutamente, com a pandemia, revelado, escancarado, essa relação endógena, intrínseca, próxima entre economia e saúde. Eu pergunto, né, para vocês: a vacina é uma questão de saúde e é uma questão econômica. Hoje é o segundo grupo competitivo de todo o mercado farmacêutico, só perde para a área de câncer, né? O ventilador, foram tirados os ventiladores que a Fiocruz estava importando para tratar das pessoas na UTI, pelo poder geopolítico de países desenvolvidos que eram fortes na economia e fortes na economia no campo da saúde. Ventiladores tirados do avião, multas pagas, tirando o produto de país menos desenvolvido para país mais desenvolvido. Então, essa relação, por isso que eu começo aqui dessa forma, Jorge, e é tão bom aqui conversar com a Flávia, né? A gente tem interagido, e agora conhecendo também a Ana, tá? Mais do que começar com a descrição, eu começo com a perspectiva. E a perspectiva é de que o sistema de bem-estar, a área da saúde, ela tem que ter uma base econômica e material, sem o que a gente não garante o bem-estar da população. Sem o que a gente fica com o Sistema Único de Saúde, que foi uma inovação fantástica no Brasil. Aliás, quem criou o SUS não pode deixar de ter esperança no futuro, né? Uma inovação fantástica, vem da Constituição de 88, mas fica um SUS de joelho, um SUS de pés de barro. Então, a ideia do complexo, e o nome é grande, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, porque é um espaço econômico decisivo para a soberania nacional. Ela representa 10%, o que a gente mobiliza na economia, no campo da saúde,
envolvendo vacinas, equipamentos, medicamentos, biotecnologia, todo o campo dos serviços. Quem entra numa grande unidade hospitalar ou num programa de saúde da família, que está em mais de 90% dos municípios brasileiros, ali são verdadeiras unidades econômicas, são arranjos produtivos, inclusive arranjos produtivos locais espalhados no território brasileiro como um todo. Então, o campo dos medicamentos, da biotecnologia, dos equipamentos médicos, ventiladores, como eu dei o exemplo, dos reagentes para diagnóstico que nos diagnosticam se a gente está ou não com gripe, com Covid ou com outra doença. E todo esse campo dos serviços, que vai da atenção básica até a atenção de altíssima complexidade, mobiliza um sistema econômico poderoso, que talvez seja uma das grandes chaves para o desenvolvimento brasileiro ser um pouco diferente. Então, na verdade, a gente qualifica e conceitua o SEIS, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, a partir das indústrias e do subsistema de base química e biotecnológica, onde está toda a farmacêutica e a produção de vacinas, o de base mecânica e eletrônica, onde estão os ventiladores, os equipamentos para diagnóstico, ressonância magnética, tomografia, todos os materiais, seringas, por exemplo, todo o campo dos serviços, que vai desde o grande hospital até aquela atenção primária, que está lá na ponta, e que é fundamental, e que hoje em dia depende, por exemplo, de inteligência artificial. Como é que eu chego antes da doença? Como é que eu percebo pelos dados populacionais e genéticos que a doença está chegando e eu chego antes para tratar das pessoas? Né? Então, esse é todo o campo da atenção primária. E, mais modernamente, contemporaneamente, a gente introduz um quarto subsistema. Então, tem o de base química e biotecnológica, o de mecânica e eletrônica, o de serviços, que é onde é a ponta desse sistema produtivo, é onde se dá atenção e encontro com as pessoas. A gente tem um quarto, que é o sistema de informação e conectividade, que é onde está a inteligência artificial, o Big Data. A vacina para a Covid, ela foi desenvolvida em menos de um ano. O recorde anterior era a vacina para a rubéola em 4 anos. Em um ano, com recursos a bases de dados populacionais e genéticas de grande envergadura, com utilização de tecnologias de última geração de informação e conectividade. E, ao mesmo tempo, articulando esse sistema todo. O que seria de uma vacina se não tivesse atenção básica para vacinar as pessoas? E na atenção básica você emprega a gente. Então, o que a gente está conversando, mais do que uma taxonomia, ou aqui não é uma cadeia produtiva, é mais do que uma cadeia produtiva. Senão a gente teria que fazer aqui 50 reuniões para discutir 50 cadeias produtivas. A gente está aqui discutindo uma nova visão que emerge de uma instituição de saúde pública e que, ao mesmo tempo, é a maior instituição produtora de biotecnologia da América Latina, que é a Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz é saúde ou é economia? Os dois. Talvez ela hoje, na biotecnologia, é líder nacional. E, ao mesmo tempo, a concepção do Sistema Único de Saúde teve a liderança de Sérgio Aroca, lá atrás, né, dessa visão do próprio Oswaldo Cruz, mas do Sistema Único de Saúde de Sérgio Aroca, que é completamente vinculado à percepção da saúde como direito e dever do Estado. Então, primeira coisa, a gente rompe um certo paradigma que dividia o campo das políticas sociais do campo da política econômica. E, ao mesmo tempo, coloca... Eu vou dar alguns dados que são avassaladores, né? A saúde representa 9% do PIB, tem que chegar a 12%, o financiamento público está apenas em 4%, tem que ser 7%, porque não tem nenhum sistema universal que não tenha financiamento público, pelo menos de 7% do PIB, cerca de 70% também do gasto de saúde, pelo menos isso com um patamar mínimo. Olha o dado de emprego, Jorge. Emprego direto na saúde, 9 milhões de empregos. 9 milhões de empregos. Empregos diretos e indiretos. Estamos com dados atualizadíssimos, depois eu vou falar de um grupo de pesquisa que envolve 45 economistas e pensadores intelectuais do campo da saúde, pensando no complexo da saúde. Depois, no final, eu falo um pouquinho e mostro o primeiro resultado de uma publicação no Centro de Celso Furtado. Mas a gente já obteve um multiplicador da saúde
que, por exemplo, aponta que estes 9 milhões de empregos, com empregos diretos e indiretos, pode chegar a 25 milhões de empregos. Isto claramente coloca... Nós não estamos falando de um setorzinho, de um pilotinho, de um problema, nós estamos falando de uma grande aposta de desenvolvimento nacional e talvez nos sistemas produtivos que têm o maior potencial para a entrada do Brasil na 4ª Revolução Tecnológica, mas entrada na 4ª Revolução Tecnológica subordinado e voltado para a inclusão social, o bem-estar e a sustentabilidade ambiental, que também dialoga com a saúde. Ou seja, a gente está discutindo também um novo padrão de desenvolvimento. A situação atual é dramática. Eu costumo dizer, avisávamos há 20 anos e estamos avisando de novo no contexto da 4ª Revolução Tecnológica. As nossas importações, a dependência de importação em saúde, o artigo sai, daqui a 15 dias eu já disponibilizo, deve estar sendo publicado numa revista do campo da saúde, as importações chegam a 20 bilhões de dólares. É um orçamento inteiro do Ministério da Saúde sem gerar um emprego e uma renda no Brasil. Com a Covid explode. E como a gente tem uma série de outras doenças que foram represadas, no tratamento, na prevenção, como na área de câncer e do coração, é uma situação estrutural que, se a gente não enfrentar, a gente vai ter um sistema universal na Constituição e não vai ter uma base econômica e material do nosso próprio SUS para a gente poder se desenvolver. Mas eu não vejo isso apenas, né? É um problema, é um grande problema. Mas eu acho que a lição da pandemia, o Brasil ter produzido a vacina com a velocidade que produziu com a Fiocruz e o Butantan, em articulação com o setor privado, em moderna biotecnologia, como é o caso da articulação com a Fiocruz, articulando o SUS, né? E eu acho que isso é importante, a vacina da Fiocruz é a vacina mais barata do mundo, e com altíssima tecnologia da 4ª Revolução Tecnológica. Então, a gente pode dizer, pessoas que nos assistem, vocês podem não saber, mas vocês têm o SUS e tecnologia nacional dentro de vocês. Tem SUS e tecnologia nacional dentro de vocês. Então, digo, isso dá uma chave para um novo padrão de desenvolvimento, onde eu proponho colocar a saúde como uma das 5 áreas, o complexo da saúde como uma das 5 áreas prioritárias para um padrão de desenvolvimento que tenha dinamismo, inovação, bem-estar social e sustentabilidade ambiental. Essa é a perspectiva geral para ficar aqui num tempo que permita o nosso diálogo. Obrigado. Obrigado, Gadelha. Bom, eu acho que a tua fala vai totalmente de encontro, né, aos objetivos do Instituto Lula. Eu acho que é muito interessante, que é o que eu falei anteriormente. E, seguindo a nossa ordem aqui, agora eu passo a palavra à Ana Paula para que ela faça comentários e as suas perguntas. Por favor, Ana Paula. Obrigada, Jorge. Obrigada, Gadelha. Foi ótima exposição. Acho que já deu para mapear bem o debate, né? E eu queria pegar um gancho justamente nessa última parte que você estava falando, do 6 como integrante de uma nova política de desenvolvimento, né? Então, mais que uma cadeia produtiva. Queria que você dialogasse com uma outra perspectiva teórica que também tenta pensar uma nova política de desenvolvimento, que é a da Mazzucato, das missões sociais. Então, qual que é, né, o argumento que ela coloca? Precisamos mobilizar a sociedade da mesma forma que lá nos anos 60 mobilizamos a sociedade para levar o homem à Lua, precisamos mobilizar a sociedade para atingir objetivos sociais e econômicos, né? Então, como que a gente conseguiria mobilizar ganhando tanto na legitimidade da população, inclusive dos 25% da população que não usa diretamente o SUS, né? Indiretamente todos usam. Então, como ganhar também, né, o apoio dessa parcela que tem os seguros privados. E para fazer isso, né, a gente precisa recuperar a coordenação estatal,
que desde 2006 a gente vem perdendo. E aí eu também queria abrir espaço para você citar, é claro que o nosso foco aqui é a saúde, mas eu acho interessante você falar quais seriam essas 5 áreas, né, que você colocou, que o SEI seria uma dessas 5 áreas dessa nova política de desenvolvimento. Eu acho legal a gente ter esse quadro mais amplo também, até porque a saúde, ela desde sempre foi uma política que saiu à frente, né, das outras. Então, na Constituinte, o movimento da reforma sanitária era o mais organizado, né, entre todos, já tinha um histórico de mobilização muito grande. Então, a saúde, ela realmente ela pode representar, como já representou, esse carro-chefe, né, de avanço para outros eixos estruturantes. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Ana Paula. Vamos lá. Só para te informar, a gente está lançando, né, agora um boletim, né, boletim do GAT, e esse boletim versa sobre o Complexo Industrial da Saúde, e a Ana Paula e eu e a Ana Luísa Matos fazemos parte desse grupo, e parte dessa discussão que ela levantou vai estar sendo tratada também nesse boletim, né? Então, passo a palavra para você, Gadelha. Bom, primeiro, queria agradecer, e são questões... Eu até já me ofereço, vamos continuar conversando, né? Porque a gente vai construindo junto, tá? Eu vou dividir em dois campos, né? Talvez 3, né? Porque é a questão mais teórica das missões, né? Como é que dialoga com a visão voltada às missões. A segunda, a questão da governança, tá? E a terceira é dar alguma indicação. Eu até tenho um artigo de 2016 no livro que era o Futuro do Desenvolvimento, em homenagem ao professor Luciano Coutinho, onde eu coloco, inclusive, essas ideias para além do complexo da saúde, né? Bem, né, já de 2016. Eu vou dizer, foi quando eu saí do MIDIC, em 2015, na mesma data em que a presidenta Dilma teve o impeachment, né? E eu vi que aquela estrutura de governo não faria uma política inovadora. Não faria uma política inovadora. Mas isso eu vou falar depois, tá? Depois eu vou falar. Ou seja, a questão de repensar o próprio Estado ela é absolutamente central, e eu digo como alguém que trabalhou em 3 gestões, né, de 2003 a 2016, no desenvolvimento regional, na saúde e na indústria e competitividade do MIDIC. Então, eu posso falar um pouquinho da questão do Estado. Mas na primeira questão das missões, primeiro que há uma afinidade, uma parceria, a gente chamava, nesse artigo 2016, estava uma política industrial voltada para os grandes desafios nacionais. A gente não tinha ainda o termo, não estava tão difundido, era muito usado só na área militar, mas o cara tem esse grande... Inclusive, a gente tem uma parceria muito importante lá com o grupo dela, né? Eu acho que a gente tem que pensar política voltada para as missões, voltada para os desafios nacionais, mas aí eu vou fazer uma provocação, né, para a gente superar o nosso complexo de vira-lata, né, e olhar para toda a tradição do pensamento do desenvolvimento brasileiro, Celso Furtado, Florestan Fernandes, né? As nossas escolas que pensaram o desenvolvimento, né? Que a gente, enfim, com pessoas como Carlos Lessa, enfim, posso citar aqui, né? Uma série de pessoas, estou citando professores, né? Maria da Conceição Tavares e tantos outros. Na verdade, as missões elas são historicamente e contextualmente determinadas. Não são missões genéricas. Por exemplo, uma coisa... E aí eu sou adepto e acho legal a gente fazer uma política voltada para missões. Mas as missões elas são enraizadas na história da tradição e das raízes estruturais da trajetória latino-americana e da trajetória brasileira. Eu não posso falar em missões num país que não fez a reforma agrária, que é o maior produtor de alimento e que tem 33 milhões de pessoas passando fome.
Eu não posso falar de missões genéricas num país que está sem indústria. Reindustrializar não é só o caso, olha, eu tenho um avião, deixa eu ver para onde que ele vai caminhar. Né? Eu tenho que quase que reconstruir uma economia nacional que permita a gente enfrentar as grandes mazelas do desenvolvimento brasileiro. Então, eu acho que é pegar o referencial, e eu tenho até uma coisa engraçada para dizer para vocês, a nossa política de desenvolvimento produtivo na saúde, nós fomos caso do estudo da Mazzucato quando estava formulando o conceito, já fomos entrevistados. Foi talvez o primeiro caso brasileiro de uma política social, o primeiro caso mundial, de uma política social orientada por missões, de uma política industrial social orientada por missões do mundo. Né? Quais eram as demandas do SUS? Por exemplo, a vacina para a Covid, da Fiocruz ou do Butantan, foram feitas em 2 plataformas tecnológicas orientadas para a missão social de atender o SUS com biofármacos e com vacinas. Sem aquelas plataformas tecnológicas, a gente não teria feito. Então, eu acho que é uma convergência, uma aderência, uma parceria e uma cooperação com a ideia de missões, mas sem deixar de olhar e pensar na tradição do pensamento estruturalista brasileiro, em que coloca que a situação de periferia e de dependência tem que ser enfrentada como uma das grandes missões brasileiras. Não é apenas orientar o bicho, é criar um bicho que seja, criar uma base econômica, por isso que eu coloco, né, o termo fica meio feio, pesado, complexo econômico, de estado de saúde, porque ele está dentro de uma chave para reconstruir a economia nacional em novas bases. Né? Então, eu digo, é a gente pegar a ideia de missões e tratar ela no seu contexto histórico e no tempo presente, que é o tempo da fome, da revolução tecnológica e da desigualdade ao mesmo tempo. Então, é um pouco, o diálogo é imenso e tal, né? E as estruturas de governança são absolutamente centrais. Eu não sou uma pessoa que fica olhando para o retrovisor. Tem uma série de coisas para avançar. Mas no campo da saúde foi possível um experimento de política pública. Olha que coisa interessante. Se criou um grupo executivo do Complexo da Saúde com 15 ministérios e instituições. Estava lá o MIDIC, a Casa Civil, o Inmetro, a Anvisa, o MCTI. Olha que coisa engraçada e interessante. Quem coordenava a política industrial? O Ministério da Saúde. Isso quebrava completamente. Né? Foi a primeira política industrial orientada e coordenada por um Ministério da área social. A gente falava assim, se o produto não for para o SUS, não tem jogo. Se não trouxer tecnologia e o núcleo tecnológico para o Brasil, não tem jogo. Mas se trouxer, como foi no caso de biológicos para câncer, produtos para AIDS, vacina, reagentes para diagnóstico, a gente consegue, ao mesmo tempo, garantir a compra do Ministério da Saúde, o financiamento do BNDES, a prioridade do INPI e da Anvisa para analisar os aspectos regulatórios e a prioridade do suporte tecnológico. Então, você cria estruturas de governança que fogem da caixa e se aproximam das demandas da sociedade brasileira. Aquilo foi um experimento, e que foi desmontado. Né? Eu me lembro, já no período 2016, eu vou dar um grande período, né? 2016 até o momento atual, foi desmontada essa estrutura de governança, foi desmontado o departamento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, na época do Complexo Industrial da Saúde, foi cancelada e foi desmontada a coordenação dos equipamentos materiais, a coordenação dos ventiladores, foi extinta 2 meses antes da pandemia. Foi extinta. Porque produzir no Brasil talvez não fosse tão legal em saúde. Né? Havia visões de que não fazia sentido a gente ter uma política industrial para campos que a gente poderia comprar fora. Né? Então, eu acho que é muito bom dizer para quem está nos assistindo que isso aqui não é só sonho. A vacina que a gente tomou foi fruto dessa política.
A vacina que a gente toma, né, e a proteção, o cálculo nosso, modesto, é de que 300 mil vidas foram salvas no Brasil por uma... Ou seja, a política industrial é uma questão de vida. Política de desenvolvimento não está apartada do bem-estar social. 300 mil vidas foram salvas. E poderiam ter sido salvas mais vidas se a gente tivesse capacidade de inovação e chegar mais rápido ainda por um desenho de política pública que articulava a política por desafio nacional. E, no caso, o desafio nacional do SUS e da saúde. E nos campos, que eu acho que emerge com muita passível, né? Eu não me lembro todos que eu apontei lá naquele... Acho que tem que revisar, tem que avançar, tem que repensar. Mas eu acho que é o seguinte, os problemas da sociedade dão os caminhos da política de desenvolvimento. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se não tiver bem-estar em ambiente, o Estado deve estar fora. Não cabe, a gente tem que ter a coragem de fazer uma nova política de desenvolvimento, respeitando, como eu comecei aqui, a nossa tradição de pensar o desenvolvimento, a nossa tradição desenvolvimentista, estruturalista, mas relendo esta tradição para colocar dimensões sociais e do planeta como os grandes critérios de política pública. A gente, tendo isso, emerge com muita clareza o campo da mobilidade. Por exemplo, o MIDIC tinha o departamento do automóvel. Flávia, Ana, tinha o departamento do automóvel. Mas não tem o departamento da mobilidade, que é a questão social. E aí eu fico o seguinte, eu fico reproduzindo o padrão tecnológico, que hoje ninguém mais pode comprar carro novo, né? Só 1% da população, pelos preços que estão. Entupindo as cidades de imobilidade e de transtorno. Então, o campo da saúde, o campo da mobilidade, o campo do ambiente, né? E aí a gente entrar no hardcore. Não é a gente ficar fazendo projetinho piloto para ficar tudo como está. É a gente colocar, olha, é a mudança na matriz produtiva para uma matriz produtiva que seja sustentável. O campo da energia é evidente nessa área, né? A energia eólica, a energia solar, enfim, é evidente, mas eu digo, eu acho que uma inovação que permeie todo o sistema produtivo para a sustentabilidade. Acho que isso aparece. O campo dos alimentos, né? A gente com 33 milhões de pessoas passando fome, mas qual o modelo e estrutura de produção alimentícia para atender? Exportar é ótimo, mas não pode exportar alimento e ter 33 milhões de pessoas passando fome, né? E acho que coloco aqui, né? E aí eu acho que isso difere um pouquinho, amplia um pouquinho. É missão num país que tem um contexto de dependência, a própria missão de reindustrializar o Brasil. A pandemia mostrou que sem base econômica e industrial, que é a seiva, que inclusive puxa os serviços de alta qualificação, a gente vai ser um país de joelho e condenado a derrubar árvore, a extrair minério, exportar petróleo cru, ser insustentável e excludente do ponto de vista social. Então, eu acho que, só para dar aqui, daqui a pouco eu penso um pouquinho mais para outras áreas, mas já dou pistas de que este paradigma, este referencial, ele pode ser um pouco uma chave para a gente pensar o desenvolvimento. Eu tenho uma frase lá que a gente fala, né? Cuidar das pessoas, cuidar da vida, pode ser uma chave para o Brasil voltar a crescer de novo com equidade e com sustentabilidade. Obrigado, Gadelha. Tá muito bom, nós estamos respeitando os tempos aqui, estou muito satisfeito com o nosso... Estou com o cronômetro Essa aqui. mediação está fácil, hein, Jorge? Estou muito satisfeito com o nosso movimento aqui. O Gadelha, eu queria também dizer o seguinte, que eu achei muito bacana o alerta que você fez sobre repensar a nossa tradição, né? Nós temos uma longa tradição de pensamento sobre o desenvolvimento, eu acho que isso é muito importante o que você colocou. Acho que é importante que nós todos tenhamos essa em conta permanentemente a nossa tradição. Acho que isso é muito importante. Bom, seguindo a ordem, agora eu passo a palavra para a Flávia, para que ela faça seus comentários e suas perguntas. Por favor, Flávia. Obrigada, Jorge. Bem-vindo, Gadelha. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo do GAT.
Já que vocês estavam falando de missões, eu queria falar um pouquinho de soberania. E aí, a gente sabe que, historicamente, os piores indicadores socioeconômicos no Brasil se localizam nas regiões Norte e Nordeste, né? São nessas regiões que a gente tem as mais elevadas taxas de desemprego, as mais baixas rendas, os piores acessos a serviços públicos. Então, assim, na sua opinião, qual seria a potência do Complexo Econômico Industrial de Saúde para diminuir as desigualdades regionais? E eu te pergunto isso porque a gente sabe que a Fiocruz, o Butantan, os principais centros de ciência e tecnologia estão aqui na região Sudeste, né? E aí, como é que a gente pode, num projeto de soberania nacional, incorporar, utilizando o Complexo Econômico Industrial de Saúde, para minimizar, diminuir essas grandes desigualdades históricas que a gente vê no país? Aí vou aproveitar, que a Ana se estendeu também. Vou fazer a segunda parte da pergunta. Não, a segunda parte da pergunta, que Jorge já disse que a gente não vai repetir pergunta, não vai ter outra rodada. Que é o seguinte, é complementar, na verdade, né? Você já falou da capacidade de geração de emprego, tanto direto quanto indireto, no complexo de saúde, mas muito se fala que, porque esses empregos, né, ou trabalhos, são de maior qualificação, a gente não conseguiria resolver de imediato o problema do Brasil, que é um problema de quase 11 milhões de desempregados, né? E que, por exemplo, num provável governo progressista, a partir de 2023, a gente teria que ter um plano emergencial que tirasse essas pessoas do desemprego, diminuísse a pobreza urgentemente. Então, você acha que esse setor seria capaz de fazer isso de uma forma rápida ou não? Ele não teria essa potencialidade porque ele é um setor que demanda uma mão de obra mais qualificada, que precisa de formação, de pessoas, enfim, com mais anos de estudo, etc. E tal. Te agradeço a participação. Bom, obrigado, Flávio. Eu tinha dito que a gente iria fazer as perguntas, únicas perguntas, e, no caso, todo mundo está encadeando 2 perguntas. Então, Gadelha, aí você tem 2 perguntas, eu agregaria, no caso da pergunta da Flávia, que ela tratou da questão regional, eu ampliaria para a questão territorial, porque eu acho que é uma coisa mais... eu acho que está conectada, né? E eu tenho acompanhado a discussão que vocês têm feito, e a discussão territorial é muito forte, né, para a discussão do complexo, até dada a desigualdade brasileira e todo esse conjunto. Bom, considerando que eu agreguei uma pergunta, a gente tem um tempinho a mais, então, viu, Gadelha? Aí pode ter 2 perguntas complexas aí, tá certo? Por favor, Gadelha, a palavra é sua. Tá bom, são perguntas sempre complexas, muito boas, mas eu acho que muito pertinentes para a gente conversar, né, com a necessidade real do nosso país. Eu acho que até uma das virtudes dessa percepção, e aí eu devo muito também à Fiocruz e à própria tradição, né, do pensamento de economia política brasileira, né? A gente nunca ficou só fazendo modelinho, né? Os modelos são importantes, né? O uso, mas é pensar para mudar a realidade, é pensar para intervir, para fazer política pública, para bater pênalti, para errar, né? Depois acerta, depois aprende, depois vê onde é que não foi, né? Mas não é aquela coisa, né? E aí eu acho que a gente diz, né? A gente bate pênalti. E às vezes a bola vai para fora, às vezes bate na trave, mas a maior parte, enfim, dá para fazer muito gol, né? E aí, uma coisa, Flávia, que eu acho que é importante com a visão do complexo, é que ela não segmenta, na verdade, isso está em todos os textos, desde o primeiro acadêmico, de 2003, ele trata também dos serviços. Mas, na verdade, é que os serviços, né, é uma lógica de hiperindustrialização, não tem nada mais industrial do que um grande hospital. Schumpeter falava isso. Não tem nada mais industrial do que uma grande unidade hospitalar. Não tem nada mais industrial de arranjo produtivo local do que os programas de saúde da família,
que mobilizam, geram renda no território, que são unidades econômicas que geram renda e geram emprego. E, ao mesmo tempo, o núcleo industrial, estrito sensu, ele enobrece a atividade de serviços, permitindo melhores... Aliás, está aqui o Manzano, que foi um dos que me convidou, estudos belíssimos, o grupo, né, do CESIT, né, sobre a liderança na época do Denis e tal, ajudou, né, estão nesse trabalho juntos, né, mostrando como o campo do trabalho na saúde ele é mais formal, paga melhor, desemprega menos com a revolução tecnológica, e ele sustenta o emprego mesmo em situações de depressão e de crise, né? Mas voltando, quando a gente diz, olha, por exemplo, eu tenho um reagente para diagnóstico, que eu vou diagnosticar, vou mudar a doença. As crianças com Zika. Eu tive na Paraíba, Flávia, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. Eu fui num laboratório da Universidade Estadual, se eu não me engano, da Paraíba, apoiada, né, por esta política. Primeira coisa, dentro do laboratório, era um laboratório de Zika, não tinha nenhum médico ou biólogo. Olha as novas profissões. No laboratório tinha o pessoal de computação, de matemática, e eles dialogavam com os médicos e com os biólogos para entender as necessidades. Completamente aderidos ao SUS, e que fizeram um sensor utilizando técnicas de monitoramento típicas da 4ª Revolução Tecnológica, onde as crianças com Zika, com aquele sensor, você conseguia ver se elas iam ou não ter convulsão antes delas terem convulsão. Quando a criança com Zika tem convulsão, ela não tem uma convulsão. Ela tem, muitas vezes, uma centena de convulsões. Você joga 3 anos de fisioterapia fora com aquela convulsão. Era uma unidade na Paraíba. Olha esse exemplo como eu acho que ajuda. Uma unidade na Paraíba, de altíssima tecnologia, empregando gente ultra qualificada, com um programa de atenção básica para cuidar de mães que tiveram filhos com microcefalia decorrente da Zika. Que foi, aliás, essa correlação da microcefalia com a Zika foi a ciência brasileira que identificou, pioneiramente no mundo, que fez a associação que Zika, que aquela microcefalia que estava sendo observada, primeiramente no Nordeste brasileiro, ela vinha do vírus da Zika. Isto foi descoberta da ciência brasileira. E da ciência brasileira com forte enraizamento no Nordeste. E com atenção básica, feita nas redes de atenção básica do Nordeste. O que eu estou te falando aqui, Flávia, é que a saúde está espraiada em todo o território brasileiro. Não há nenhuma... Então, ela é passível, Jorge, de uma grande política territorial. E tem uma segunda característica, o gradiente tecnológico é imenso. Eu tenho desde tecnologias muito sofisticadas da 4ª Revolução Tecnológica até uma grande política voltada para cuidadores de idosos, onde a gente está na mudança demográfica, a população brasileira está envelhecendo, por exemplo. Então, ela é passível. Uma tese que eu oriento, né, do Mário Rosa, né, da UNB, máscara usando nanotecnologia. Eu poderia fazer mais barata, eu poderia fazer isso em qualquer lugar do país, e numa escala que eu teria economicidade fazendo em pequena escala, em escala média, digamos assim, para atender demandas regionais. Então, uma outra coisa interessante é que o complexo da saúde está presente, né, o Programa Saúde da Família está em 95% dos municípios brasileiros, em 60% da população. Para gerar emprego, Flávia, uma primeira ação, vamos universalizar a atenção básica no Brasil. Sair de 60% para 80% da população brasileira. Isso gera emprego numa velocidade imensa. Eu digo, um programa keynesiano de geração de emprego, não um programa um programa de inovação, né, para não ficar no jargão de economista. Né? Um programa de geração de emprego, ele gera rapidamente emprego. Eu digo, se tinha uma atividade que, na crise, tinha que pôr o pé no acelerador, era o campo da saúde, porque a gente podia fazer tudo. Tinha que parar tudo, lockdown. Mas a saúde não podia. A saúde não podia parar. Então, ela, ao mesmo tempo, ela é uma visão de inovação, mas é uma visão de geração de emprego, inclusive com emprego qualificado. Quando eu tenho tecnologias
sensoriais, telemedicina, ou tecnologias de atenção remota, que eu vou lá no ponto da saúde, no Alto Solimões. Eu já fiz programa de desenvolvimento regional no Alto Solimões. O Brasil é rico demais. O Brasil tem potencial demais. Falta um projeto político que mobilize o potencial da nossa gente para a gente poder dizer, é muito potencial. É muito potencial. No Alto Solimões, tá? A gente tem atenção básica e pode ter um programa rápido de qualificação das pessoas para entrarem numa saúde digitalizada, da quarta revolução tecnológica. E aí, uma coisa da Fiocruz, Flávia, que eu acho que as pessoas não sabem, eu queria falar. A Fiocruz adotou recentemente uma forte política regional. A Fiocruz está em 10 estados brasileiros, em todas as regiões. Então, a gente, por exemplo, está apostando numa vacina de última geração, aliás, em biofarma de última geração, para doença rara, no Ceará. A Fiocruz da Amazônia, como a gente chama, está avançando na biodiversidade. Né? Até temos ações em Rondônia também, né? Só para dar um exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esta visão é passível. Primeiro, tem um gradiente tecnológico que vai desde... Eu não gosto de usar baixa tecnologia. Na saúde, nada... Quando envolve cuidado, a gente não tem cama, a gente tem leito. A gente não tem cama, a gente tem leito. É diferente. A gente aprendeu... Eu sou economista, tá, gente? Mas a gente aprende, né? A gente aprendeu que virar a pessoa, tem até um nome, né? Acho que é pronar, mas eu às vezes erro. Virar a pessoa, às vezes, significa salvar ela da pneumonia, na cama. Então, não é deitar na cama. Vai no leito e sabe como é que deita a pessoa. Aliás, a gente sabe disso, um acidente de moto. Conforme a gente trata a pessoa que teve acidente de moto, ela pode ficar tetraplégica ou a gente pode evitar que ocorra essa deficiência com a pessoa. Então, assim, o complexo está espalhado no território brasileiro, ele é capaz de ter uma grande política de geração de emprego e renda, não substitui, Flávia, a dramaticidade da fome, que a gente vai ter que ter programas específicos, né? Isso, acho, né? Você sabe muito mais do que eu e pode me ensinar, né? Mas, certamente, ela faria parte de um programa emergencial de curto prazo de geração de emprego e renda. Eu não tenho a menor dúvida, os colegas da Unicamp me ajudaram a me convencer mais ainda, né? Porque a área do cuidado vai crescer. Apostem aí. Se a gente quiser garantir acesso universal, a saúde vai para 12%, 13%, 14% do PIB brasileiro. E o emprego que gera é uma área altamente intensiva de emprego. Agora, não venham os economistas com visão limitada querer fatiar o bicho e separar a indústria de serviços. Separar território de biotecnologia. Dizer que a biodiversidade da Amazônia vai ser feita na USP ou na UFRJ, minha instituição, que eu fiz a graduação e o doutorado. Né? É a gente respeitar o território brasileiro e a diversidade brasileira com a riqueza que ele tem. Eu dei aqui um exemplo da Paraíba, poderia dar outros exemplos. Então, eu acho que dá para a gente avançar. E para isso que a gente hoje está com tantos pesquisadores, isso é emocionante, né? Mais de 40 pesquisadores, num projeto coordenado pela Fiocruz, uma instituição social coordenando claramente um projeto de desenvolvimento econômico, de economia política, para pensar o desenvolvimento e aonde a escala territorial está sendo considerada. A gente tem que aprender muito ainda, né? Como é que faz, como é que usa o poder de compra. Faz sentido, gente, a comunidade da Maré não poder ofertar e vender os produtos que ela produz, por exemplo, máscaras sofisticadas para sua própria comunidade, para um Estado completamente enrijecido que não permite mobilizar a economia local para atender a própria economia local. Faz algum sentido? Não faz, né? Enfim, Flávia, é uma bela agenda para a gente conversar junto e poder avançar. Obrigado, Gadelha. Obrigado, Gadelha. Muito interessante. Eu acho que você fez os alertas aí muito importantes. Eu acho que para todos nós aqui, eu acho que a bancada toda aqui é de economistas, eu acho que a sua alerta aos economistas, né, chamando a atenção, eu acho muito importante. Tá? Bom, estamos chegando ao final, né, do que nós estabelecemos. Estamos finalizando o debate de mais um tema estratégico organizado pelo GAT. Quero agradecer ao Carlos Gadelha pela ótima interlocução
ter nos trazido uma rica contribuição ao Instituto Lula e ao Brasil, né? Quero também agradecer às pesquisadoras Ana Paula e Flávia Vinhais, e, por fim, quero agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando até agora e convido a continuar nos assistindo e prestigiando os próximos bate-papo. Na rodada final, agora, eu gostaria de passar a palavra a todos para poder fazer suas considerações finais, começando aqui pela nossa bancada e, no final, o nosso convidado. Por favor, seguindo a ordem, Ana Paula, depois Flávia e, por favor, ao final, Gadelha. Obrigada, Jorge. Muito obrigada, Gadelha, foi realmente esclarecedor. E eu acho que é isso, né? A pandemia, de uma forma triste, mostrou a importância da saúde e, infelizmente, né, a gente sabe que com o desmatamento, enfim, é muito provável que a gente venha a viver outras situações de pandemia, outras situações extremas, e a gente precisa estar preparado para isso, porque, enfim, os países desenvolvidos estão na frente, né? É claro que achei ótima a sua resposta sobre não esquecer as nossas raízes estruturalistas, né? Então, é exatamente isso. A gente precisa correr atrás, criar esse bicho, e acho que esse é o caminho, né? Então, bom, é isso. Eu queria agradecer. Acho que, apesar de ser uma bancada de economistas, a gente conseguiu não ser economicista e ir além aqui, né? Enfim, a gente não está falando só de crescimento econômico, a gente está falando da garantia de um direito social e, em última instância, da própria garantia do direito à vida, né? Então, não é qualquer coisa aqui. Muito obrigada. Flávia. Eu espero... Eu um pouco me identifico com você, Gadelha, com essa coisa de não ficar olhando no retrovisor, né? Eu sou muito otimista em relação ao Brasil. Como diz o Paulo Nogueira, eu acho que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, né? E que a gente tem muitas potencialidades e, enfim, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que tenham projetos para a nossa sociedade e para o nosso país. Na verdade, eu tenho um pouco de apreensão. Eu espero que um próximo governo democrático, né, como que parece que vai ser, tenha correlação de força suficiente para poder garantir os vultuosos investimentos que são necessários, né, para o setor da saúde para implementar todo esse projeto, que é um grande projeto, né? Porque, na verdade, o que a gente viu agora, que a Ana falou, né? A gente viu agora na pandemia, numa sociedade onde 28% das pessoas têm plano de saúde, a gente viu os planos de saúde tendo um lucro de 50% no momento de pandemia. E aí eu digo, meu Deus, onde estava o SUS, né? Que não conseguiu dar conta de tudo, e aí essas poucas pessoas que têm esses planos de saúde tiveram ainda por cima um aumento nos custos da saúde e foi um movimento de concentração de renda, todo mundo sabe disso, né? Surgiram bilionários da área da saúde após a pandemia, né? A coisa mais esdrúxula que a gente pode imaginar, né? Os bilionários da Redditor, da DASA, né? Num momento de muito sofrimento e de muito empobrecimento, né? No mundo todo. Então, eu espero que a gente tenha energia e ousadia e uma boa correlação de forças para poder mudar e implementar esse projeto no nosso país. Te agradeço mais uma vez por participar do nosso Gate-Papo, agradeço ao Jorge pela mediação, a Ana pelo companheirismo, e a todos os nossos colegas daqui do Instituto que possibilitaram, a Thaís, que possibilitaram esse debate. Bom, eu também aqui queria super agradecer. E acho, Flávia, assim, a sua missão aí na presidência do Corecon, tem me articulado muito com o COFECON também. A gente precisa... eu falei, tive a honra de ter chamado para uma aula inaugural lá da pós da Unicamp. Eu falei, a gente tem que, né,
voltar a ter o orgulho, né, de mostrar o compromisso da economia com a sociedade, sabe? Assim, nós economistas, né? E, ao mesmo tempo, eu queria nem falar mais nós, eu queria falar nós que estamos pensando no Brasil, que estamos pensando no Brasil junto, temos que ter, inclusive, a humildade de aprender. Eu não posso falar de uma política mission-oriented para o SUS sem entender o que é o SUS. Achar que eu estou financiando um grande hospital privado que está criando redundância no atendimento, que está desestruturando a rede, que isso é financiar o SUS, é financiar a saúde. Nós temos que ter humildade de aprender. Eu não posso falar da questão urbana e da mobilidade sem falar com as pessoas dessa área. Eu não posso falar de ambiente, né, sem conversar, porque senão daqui a pouco eu fico fazendo um projeto pilotinho, acho que financiar uma espécie exótica em algum lugar, eu estou fazendo política de sustentabilidade ambiental. Então, acho que também um chamado a uma certa, não é nem humildade, mas a uma certa inserção, uma nova inserção dos economistas, que eu acho que a nossa tradição de economia política sempre buscou. A gente tem que ser... Eu acho que o maior... a maior legado, a maior homenagem que a gente pode fazer aos grandes é a gente ter a ousadia que eles tiveram para pensar o Brasil e a América Latina com um pensamento inovador. Não vamos ser copistas, como se falava tanto lá no modernismo, né? Uma sociedade de copistas, né? Que precisa, né, ter estudado em grandes universidades reconhecidas. Vamos respeitar a nossa própria tradição, né, de pensamento aqui e, ao mesmo tempo, dialogar com o pensamento global que a gente tem que dialogar, respeitando a diversidade brasileira como riqueza. E aí eu queria terminar citando, inspirado por Tânia Bacelar. A Tânia Bacelar me falou numa reunião, eu não me lembro qual, tá? Mas nós trabalhamos juntos no desenvolvimento regional, né? Quando eu comecei a conhecer e trabalhar em política pública, né? Éramos secretarias gêmeas que trabalhavam articulados, né? E a Tânia falava: se me chamarem para discutir o regional como o último capítulo de um livro, eu não aceito mais. E eu vou dizer, se chamarem, viu a visão que a gente está? Se chamarem para discutir bem-estar, ambiente e território, com capítulo final, e o hardcore é pau na máquina para reproduzir o mesmo, a gente vai continuar tendo um país insustentável do ponto de vista social e ambiental. A gente tem que ter a ousadia, que é a provocação do Instituto Lula. Desculpa, Jorge, é um pouco o estilo, né? Eu já não consigo mudar demais. Siga em frente. Tirar o ambiente, o social e o território do compensatório. Tirar o ambiente, o social e o território, tá, do compensatório. Eles têm que estar no centro da política de desenvolvimento. Eu não posso ter um BNDE e um S. Eu não posso ter. A gente tem que repensar o Estado brasileiro para fazer uma política para a sociedade brasileira e para o planeta. E aí é um grande desafio, porque sem mobilizar as energias que tem nesse país, a criatividade que tem nesse país, as pessoas que tem nesse país, dialogando com as necessidades deles, nossas, as vacinas, o ambiente, o acesso, a felicidade, isso tudo gera renda, emprego e desenvolvimento, né? Então, eu acho que é um pouco, né, o desafio que nós, da esquerda, temos que ter de repensar as formas que a gente faz as coisas. Ter a ousadia de poder dar esse avanço, né? E quero falar o seguinte, um país que teve a ousadia de construir o maior sistema universal do mundo em termos de população, que é o SUS, que na pandemia mostrou seu subfinanciamento, mas mostrou também sua força, inclusive, como modelo de sociedade. Uma fila de vacinas, ela não é organizada por renda, por raça, por cor, por gênero. Tá? Ela é organizada pela necessidade, pela lógica do acesso. O SUS, ele não é só um sistema de acesso para pobre. A raiz dos sistemas universais, como foi a experiência inglesa
após a Segunda Guerra Mundial e 50 milhões de mortos, nós não vamos precisar disso, né? Era um sistema de solidariedade social, muito mais do que um sistema compensatório de atenção aos pobres. Tá? E aí eu acho que o complexo econômico e industrial da saúde é uma das chaves, óbvio que não é uma das chaves, né, para a gente voltar a ser feliz de novo. Obrigado. Obrigado, Gadelha. Bom, dada a sua convocação, Gadelha, diria o seguinte: no nosso boletim, que nós estamos terminando e vai ser entregue agora, esse mês ainda, nós indicamos, né, o 6 como um elemento central para o desenvolvimento e aconselhamos a todos a ver o excelente trabalho que vocês têm desenvolvido, né, na Fiocruz, a respeito do 6 e tudo mais, todo o conjunto. Nós estamos ombreados nos mesmos objetivos. Bom, gente, eu não ia falar isso aqui agora, não, mas aí eu acho que foi muito bacana a forma com que o Gadelha se expressou ao final. Eu acho muito importante, Gadelha, para quem está nos assistindo, né, mostrar que essa pujança, essa força, né, é isso. Bom, obrigado, gente. Boa noite. Desculpa, eu esqueci de fazer uma homenagem aqui a quem está trabalhando. Leiam o temático do Celso Furtado, totalmente dedicado ao Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0, que tem essa rede de mais de 40 pesquisadores. Muitas das ideias já estão lá, foi no auge da pandemia, vai sair coisa boa por aí a curto prazo, mas assim, como cooperar e trabalhar junto e aprender é importante, né? Eu queria dar essa referência aí para que o leitor aqui possa, o espectador possa consultar. E vai sair já, em 1-2 meses, algo muito simples, numa linguagem totalmente direta para a população, um produto dessa rede de pesquisadores apontando para um novo projeto de desenvolvimento, onde a saúde faz parte, é essencial. Obrigado. Não falo mais. Muito bom e oportuno. Muito bom e oportuno. A gente agradece. Foi muito bom.